Nosso carisma é inspirado por Deus a Francisco, para seguir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos também beber das fontes de Assis, gotas de franciscanismo. Paz e bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Gotas de Franciscanismo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste encontro de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre São Francisco e a minoridade. E nós precisamos considerar algumas coisinhas antes de debatermos sobre esta palavra, sobre esta ideia do nosso carisma franciscano. Primeiro, porque a ordem franciscana é conhecida como a Ordem dos Frades Menores. E nós vamos ver por que São Francisco escolheu este nome. Isso está escrito, dentre outras citações, na primeira vida de São Francisco, redigida por Tomás de Celano, no número 38. Foi ele mesmo, São Francisco, quem fundou a Ordem dos Frades Menores, e assim lhe deu o nome, quando estavam escrevendo na regra e sejam menores. Ao ouvir essas palavras, disse: quero que esta fraternidade seja chamada Ordem dos Frades Menores. De fato, eram menores porque eram submissos a todos, sempre procuravam o pior lugar e queriam exercer o ofício em que pudesse haver alguma desonra, para merecerem serem colocados sobre a base sólida da humildade verdadeira, e neles pudesse crescer auspiciosamente a construção espiritual de todas as virtudes. A ideia de minoridade é comumente associada à pobreza evangélica que São Francisco optou para si e para os seus irmãos. Mas é preciso diferenciar, porque minoridade está para além deste princípio da pobreza, apesar de estarem associados. Assim como a humildade. Humildade aqui é uma virtude muito própria do crescimento e da santidade pessoal daquele que vai encontrando também o Cristo que é humilde. Mas a minoridade tem princípios um pouco mais específicos e muito importantes para o nosso carisma. Também é preciso considerar que São Francisco nunca usou a palavra minoridade. Ele usou 14 vezes em seus escritos somente os adjetivos menor ou menores. Isso porque São Francisco é um homem da vida prática, da vida concreta. Não é um homem de altos conceitos, de ideias muitas vezes abstratas, mas sim daquele que pratica aquilo que experimentou. O adjetivo menor traz em si a condição relacional, já que quem é menor é sempre menor que algo ou menor que alguém. E por isso, São Francisco traz toda essa ideia de relação, de encontro, de diálogo, de presença, muito mais do que a humildade, que muitas vezes pode ser exercida individualmente. A espiritualidade franciscana é cristológica ou cristocêntrica. Isso quer dizer que São Francisco não inventa nada de novo, ele simplesmente olha para o Cristo e toma para si alguns elementos dos quais Deus quis falar à humanidade através da sua vida. E nesses elementos está a questão da minoridade. Dois momentos da vida de Cristo, ou dois pontos da vida de Cristo são importantes quando Francisco contempla o Evangelho e vai aprender para si o seu modo de vida. O primeiro é a advertência que Cristo fez aos apóstolos quando diz em Mateus 20, 26 a 28: todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo, e o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Pois o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Aqui está o primeiro elemento da minoridade. É aquele que olha para o outro e serve, se coloca aos seus pés para servir. Pois o próprio Deus quis assim fazer conosco. Ele, diante da sua grandeza, se torna pequeno para nos servir. O próprio Jesus tinha consciência disso e na sua vida pôde expressar isso em 3 momentos muito importantes que São Francisco sempre admirou profundamente. São os momentos importantes da kenosis, do abaixamento de Deus. Como isso acontece? O primeiro momento, que está expresso no segundo Fioretti, é o da encarnação. Ele, Deus, sendo rico acima de todas as coisas, quis neste mundo, com a Beatíssima Virgem, sua mãe, escolher a pobreza.
já que Deus escolhe ser pobre, escolhe ser menor para nos servir, no seu propósito de amor e de salvação. O segundo momento é a Eucaristia. Na carta a toda a ordem, São Francisco diz: ó humilde sublimidade, o Senhor do Universo, Deus e Filho de Deus, tanto se humilha a ponto de esconder-se pela nossa salvação sob a forma módica de pão. São Francisco, muito admirado da capacidade de Deus nos amar de forma tão profunda, capaz de se tornar um simples pão, sujeito a tantas adversidades, isso mostra para Francisco o modo menor de Deus ser conosco e aprende a ser assim, como Jesus também o foi. O terceiro momento, e não menos importante, é a cruz. Neste gesto único, o próprio Cristo pôde amar a humanidade inteira, servindo-nos com o seu próprio sangue e sua própria vida. São Francisco, então, na carta a toda a ordem, termina assim: vede, irmãos, a humildade de Deus, e derramai diante dele os vossos corações. E o propósito desse encontro, então, é descobrir como nós, olhando para a vida de Francisco, para o carisma franciscano, podemos também derramar os nossos corações à minoridade de Deus, ao Deus que se faz menor por amor a nós. E nós vamos pegar alguns pontos que são importantes neste exercício de sermos menores. O primeiro é a gratidão. Aquele que se coloca como pequeno é capaz de ter o coração agradecido por todo o dom que recebe. E isso também é muito próprio da vida de Francisco e da nossa espiritualidade. Um coração sempre agradecido por tudo o que tem, porque tudo o que temos é graça de Deus. E também precisa ser restituído a Deus no serviço aos menores, aos mais pobres, aos pequenos do reino, como está no Evangelho. E também no sentido da pobreza evangélica, desfazer-se de si, fazer com que nós diminuamos e somente o Cristo cresça em nós. Cresça em nossas relações, em nossa vida, em nossos projetos, na nossa vocação. Um outro momento, uma outra reflexão muito pertinente que vem da minoridade é o sentido de conversão e de penitência. Não por uma humilhação que quer desfazer a nossa dignidade, mas por reconhecer que diante da grandeza de Deus e desse gesto tão simples, tão humilde dele se expressar conosco, nós precisamos reconhecer os nossos pecados e procurar da nossa vida a conversão, a mudança de vida que vai se espelhando então ao modelo do próprio Cristo viver na terra. Uma outra reflexão é que, reconhecendo então esse gesto de Deus, nós vamos nos olhar enquanto pessoas amadas e desejadas, amadas e queridas por Deus. E é assim que São Francisco escreve na admoestação de número 19: quanto é o homem diante de Deus, tanto é e não mais. Porque esta minoridade de Deus nos faz reconhecer como amados, muito queridos e com a maior das dignidades na criação. Contudo, podemos olhar para isso, nos sentirmos amados e sentimos que precisamos ser menores, como o próprio Deus o foi. E por último, nós temos esse ideal de minoridade como serviço, um serviço universal, um serviço que nos coloca um amor universal, que é capaz de amar a todos os irmãos, inclusive os inimigos, como está no Evangelho, e também a criação. Por aquele que serve, serve a todos. Imita o próprio Cristo, que serviu a todos na cruz, e também agora seguindo os passos de São Francisco, que nos ensina a derramar os nossos corações diante da humildade do Senhor. Fica a reflexão para você então de como podemos derramar o nosso coração diante da pequenez, da minoridade de Deus. E como podemos imitar Francisco nesta busca por contemplar a pequenez de Deus e aprender com ele a sermos os menores do reino, que vão ser grandes diante de Deus. Muito obrigado pela sua participação. Até o próximo encontro. Paz e bem.